Hoje nós traremos uma palavra para os nossos ouvintes sobre a importância do conhecimento das Escrituras, sobre a necessidade de estarmos atentos à palavra da Bíblia e termos também humildade para receber a palavra de Deus. Nós vamos começar com a leitura hoje em Atos, capítulo de número 17, versículos 11 e 12. É uma leitura que vai nos falar a respeito dos crentes de Bereia. O pastor João Ananias irá fazer essa leitura para nós nesse momento. Gostaria que todos os ouvintes pudessem acompanhar com atenção, onde discorreremos a respeito deste assunto importante que é examinar as Escrituras e ter humildade de receber a palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículo 11 ao 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Nós podemos ver nessa leitura que estava o apóstolo Paulo e Silas pregando naquela região o Evangelho. E esses crentes de Bereia, aqui elogiados na palavra, né, apesar de serem apóstolos como Paulo e pregadores como Silas e Timóteo, eles não foram acreditando no que estava sendo pregado sem primeiro conferir com as Escrituras. Correto, pastor João Ananias? É isso mesmo. Por isso a importância de nós estarmos examinando as Escrituras e buscando o poder de Deus. Eles conferiram nas Escrituras para ver se o que estava sendo pregado realmente estava baseado nas Escrituras. Caríssimo ouvinte, hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito preocupadas, não que isso esteja errado, com louvor, com prosperidade, mas não estão às vezes com aquela atenção devida que se a mensagem da qual está recebendo está realmente baseada nas Escrituras. Porque vocês veem aqui nessa passagem que os crentes de Bereia, eles foram chamados de mais nobres do que os de Tessalônica. Qual foi a nobreza desses crentes? Foi o fato de que eles procuravam nas Escrituras ver se a mensagem que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo e pelo seu companheiro Silas, se realmente estava de acordo com as Escrituras, se aquilo estava realmente sendo verdade. Mesmo porque nós sabemos que na época de Paulo existia também muitos judeus que eram prosélitos, eles eram gregos, eles não conheciam muito bem a língua hebraica, com exceção dos judeus naturais e dos israelitas naturais. Muitos desses prosélitos, alguns também israelitas, não eram judeus, eram israelitas, que estavam dispersos, como diz o apóstolo Tiago em sua epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 1, aos dispersos, as 12 tribos dispersas, Israel. Esses israelitas, eles não conheciam o hebraico. Paulo e Silas, provavelmente, com toda certeza, estavam pregando e utilizavam as Escrituras hebraicas. Apesar que Paulo também conhecia muito bem o grego. E esses crentes, eles procuravam ver se o que Paulo estava pregando das Escrituras hebraicas conferia com a versão grega, que era a Septuaginta, a versão dos 70. E por este motivo, eles, já que existiam muitos judeus que pregavam doutrinas estranhas à Bíblia e se utilizavam do artifício de dizer que conheciam o hebraico, eles iam para as Escrituras
Septuaginta, que era a tradução do hebraico, para ver se aquela mensagem que os judeus pregavam para eles, quando esses judeus tentavam fazer prosélitos, estava de acordo. Igualmente também fizeram a mesma coisa com Paulo e Silas. Mas essa atitude deles, apesar de que alguns dizem, eles desconfiaram, mas eles foram prudentes, eles foram nas Escrituras para ver se o que estava sendo pregado estava de acordo. Isso é um cuidado que hoje nós acreditamos que é muito necessário, ainda mais hoje que existem muitas e muitas religiões. Devemos estar atentos, devemos ser cuidadosos para que a palavra de Deus venha a nós e nós tenhamos firmeza pelas Escrituras. Correto, pastor Jonatas? Isso aí mesmo, amados ouvintes. Então a importância de nós estarmos atentos, né, para ver de fato a palavra original, não é isso? Proveniente aí da boca de Deus, né? Porque nós sabemos que as Escrituras são inspiradas, não é isso? Deus usou os homens para estar falando com toda a humanidade. E a responsabilidade, a importância de nós estarmos conferindo a fonte, não é isso, evangelista? Muito bem. Nós vemos outro caso também, mais logo adiante no livro de Atos, capítulo 18, versículo 24 até o versículo de número 28. Aqui fala de Apolo em Éfeso e em Corinto. Vamos à leitura. Atos 18, versículo 24 ao 28. Aqui nós encontramos: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo, e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Muito bem, meus ouvintes, aqui agora este caso nós vemos um grande pregador, Apolo. Era um homem eloquente, ele era um homem que conseguia pelas Escrituras convencer judeus publicamente que Jesus, que a verdade sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Mas ele só conhecia o batismo de João. Ele conhecia a respeito da voz que clama do deserto. João Batista, que Jesus disse que era o Elias que havia de vir, para quem quisesse dar crédito, né? Esse era o Elias que havia de vir. Então João Batista fez o papel de precursor de Jesus, e Apolo, certamente ele foi ganho com a pregação de João Batista. Mas o que nós encontramos de interessante nessa passagem de Atos 18? Nós encontramos que o Apolo, além de ser eloquente e conhecer só sobre o batismo de João, ele tinha uma outra característica muito importante, que foi inclusive responsável, essa característica, de fazer com que ele crescesse mais. Qual era essa característica? Amado ouvinte, aí nós percebemos que realmente esse varão eloquente, né, o Apolo, ele tinha uma característica muito importante, que é certa humildade, né, não é verdade? Porque a Bíblia fala que diante da honra, né, vai a humildade. Então por isso que Deus ele exalta sempre aqueles, né, servos que buscam e esperam, né, pela revelação ao seu tempo da palavra, né, através do seu poder, né? Então nós vemos que a vereda do justo é como a aurora, que vai clareando até chegar dia perfeito. E nesse caso do Apolo, Deus já estava providenciando a ele
que ele alcançasse mais conhecimento. O que o Senhor fez? Com que Priscila e Áquila, que era um casal da Igreja de Deus, na época apostólica, tivesse o privilégio de encontrar Apolo, este pregador. E eles assim chegaram em Apolo e lhe declararam mais pontualmente, como diz a palavra aqui, o caminho do Senhor, a respeito de Jesus Cristo, a respeito dos profetas, de algumas coisas que Apolo não estava ainda pontualmente conhecendo. Nós podemos notar, ouvintes, perdão, nós podemos notar que ele não se exaltou. Ele falou para Priscila e Áquila e aceitou a palavra da verdade. Não foi isso, pastor João? De fato foi isso, né? Nós podemos perceber aqui a humildade do Apolo, né? Em estar prontamente a ouvir, né? Aquele casal que tinha algo importante, né? A estar transmitindo. Será que hoje, em nossos dias, né, ainda encontramos nessa característica no meio, né, dos servos? Então é bom que nós fiquemos atentos e busquemos a isto, porque nós sabemos que a sabedoria, né, vinda do alto, ela supera todas as coisas, né? E nós sabemos que uma coisa muito importante também, hoje em dia, né, é o dom, né, aquele dom precioso que é o amor, não é isso, evangelista?